estudantes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Semana de Conhecimentos Gerais. Eu sou a professora Elisângela Palongan, sou coordenadora de curso e vim apresentar para vocês o tema que nós iremos discutir. A inteligência artificial tem tomado conta de vários segmentos, é o assunto que tem chamado a atenção de todos nós, não é mesmo? E justamente nessa semana nós vamos discutir o uso da inteligência artificial na pesquisa científica. Para isso, para falar desse assunto, nós vamos contar com o auxílio do professor Dr. Ricardo Limonge. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Elisângela. Olá a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado, então, pelo convite, estar aqui podendo conversar com vocês. Obrigada, professor. A palestra é toda sua. Bem, pessoal, então, espero que todos estejam super bem para a gente poder falar de um tema que provavelmente vocês já ouviram falar de alguma forma. Provavelmente uns ouviram mais, ou ouviram um pouco menos. É uma discussão que provavelmente vocês que trabalham nessa parte de criação de texto, nessa parte também de criação de texto, acabam ouvindo, por exemplo, ChatGPT, Bard, uma série de outras plataformas em que ajuda para que automatize alguns processos e também, de alguma forma, nos ajuda também nesse processo de criação. Tá? O que eu vou acabar discutindo com vocês hoje é uma perspectiva trabalhando com a lógica de inteligência artificial no contexto de pesquisa. Vocês vão verificar que, de grande forma, a inteligência artificial nesse contexto, necessariamente, ela acabou realmente virando um grande negócio. Tá? Por que eu digo um grande negócio? Está aqui o contato para a gente poder conversar, é um grande prazer para a gente ampliar mais as comunicações. Eu tenho tentado criar o perfil do Instagram como forma de dar dicas práticas. Por exemplo, durante o processo que vocês estão, por exemplo, trabalhando na escrita de um texto, às vezes dá aquele apagão, tem dia que não sai absolutamente nada para a gente escrever, ou até mesmo quando você começa a estudar na parte de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, e que muitas vezes a gente precisa, por exemplo, de uma série de materiais para conseguir levantar. E chega, na verdade, uma hora em que a gente tem muito material e fala, caramba, e agora, como é que eu faço para conseguir ganhar velocidade? E o mais importante, como é que eu faria para conseguir selecionar quais são os artigos mais importantes para que eu possa ler, por exemplo? Nesse sentido, eu tenho trabalhado já há um certo tempo com uma lógica de data science e mais recentemente tendo um enfoque em inteligência artificial. Por quê? Se a gente for pensar um pouco na realidade da comunicação, a inteligência artificial tem ajudado bastante no processo criativo. Por quê? É claro que como profissional, muitas vezes a gente acaba tendo muito desafio de sempre ser criativo sem buscar novas inspirações. E desde o ano passado, com o lançamento, por exemplo, do ChatGPT, de alguma forma a gente tem sim uma plataforma para que consiga avaliar, consiga melhorar, incrementar o texto que a gente está conversando. Para isso, eu vou discutir com vocês um pouco da interferência positiva da inteligência artificial nesse processo de pesquisa e também dicas de algumas ferramentas que vocês podem usar para facilitar todo o processo, tá? Eu sempre brinco com os alunos, né? Sempre falo em aula, tanto da graduação, mas em outras formações também. Quanto mais a gente consegue escrever melhor, quanto mais a gente consegue ler melhor, isso vai refletir positivamente em qualquer área da nossa carreira, tá? Nesse sentido, o foco que eu vou trabalhar com vocês, então, é a inteligência artificial no contexto de pesquisa. E aí, obviamente, a gente pode começar a pensar, quando eu falo de inteligência artificial, provavelmente deve estar vindo um robô ou um filme mais futurista. Só que isso, efetivamente, hoje virou um negócio muito lucrativo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, as principais universidades do mundo criaram negócios baseados no uso de inteligência artificial no contexto de pesquisa científica. Por exemplo, poxa, eu preciso melhorar a minha escrita, ou eu preciso escrever com mais velocidade, eu preciso achar oportunidade de pesquisa. Tudo isso a inteligência artificial vai fazer mas de maneira mais automatizada. Algo para a gente deixar bem alinhado, pessoal, bem aqui no início da nossa conversa. O que eu vou mostrar para vocês, e obviamente que eu vou estar comentando com vocês, não é de forma nenhuma que a inteligência artificial tire o nosso trabalho ou tire a necessidade da leitura e a necessidade de estudo, tá? O que eu quero discutir com vocês é, obviamente, mostrar algumas oportunidades de pesquisa, é como que as ferramentas vão facilitar o processo de estudo. Vamos imaginar o seguinte, se eu pego, por exemplo, não sei se você já tiver a oportunidade de ler um artigo científico. Quando eu trabalho com artigo científico, ninguém acorda no domingo de manhã e fala, poxa, que dia legal, hoje está ensolarado, eu vou ler um artigo científico. Não,
Ele vem muito mais uma lógica porque eu quero profundidade, eu quero referência, e eu quero um conglomerado de bastante qualidade de pesquisa. Mas, se eu começo a usar a inteligência artificial para me ajudar a selecionar quais são os artigos em que mais eu tenho que gastar meu tempo lendo, aí eu acho que a gente consegue usar a nosso favor. E, claro, o grande desafio no processo de pesquisa científica é pensar no processo de como que efetivamente eu posso fazer. Para isso, eu vou mostrar, inclusive, algumas ferramentas para vocês já poderem acompanhar aqui o nosso bate-papo e, na sequência, vocês já possam ir também aplicando e operacionalizando isso aí no dia a dia de vocês, tá bom? Um pouquinho sobre isso, pessoal, acho que é interessante dar uma visão geral de 5 principais pontos ou 5 principais mudanças que a inteligência artificial tem feito na área de pesquisa. A primeira, com um grande volume de dados, o grande desafio, como eu mencionei agora há pouco, é qual é o melhor artigo para eu ler? Ou, pensando em determinado contexto, eu quero trabalhar, por exemplo, com uma lógica de storytelling, né? Conseguir contar melhor uma história. Quais são artigos semelhantes ou quais artigos já abordaram a mesma lógica do que eu estou querendo trabalhar? A inteligência artificial vai ajudar bastante, porque ele vai trabalhar com um grande volume de dados. Para vocês terem uma ideia, uma das plataformas que eu particularmente gosto bastante, eu vou até mencionar para vocês daqui a pouquinho, é uma plataforma que todas as buscas que a gente faz nela, seja para a gente tentar pensar na formulação do problema de pesquisa, seja numa lógica de eu conseguir otimizar um mapeamento da literatura, ela vai avaliar ou ela vai ter como base de aprendizado um pouco mais de 177 milhões de artigos. Então, imagina o volume de conhecimento que ela consegue automatizar. E isso, talvez em algum momento da carreira de vocês já tenham passado o que a gente chama de fichamento. Tá? É quando eu preciso entender o tema, eu quero tentar entender quais são os artigos mais importantes, eu vou criar uma planilha no Excel e cada coluna vai ser, por exemplo, uma informação. Com o uso de inteligência artificial, essa seleção ela se torna totalmente automatizada. Então, ao invés de eu pegar um artigo para depois descobrir, por exemplo, que ele não é tão relevante ou ele acabou não sendo tão relevante na lógica de criação de conhecimento, existem outros artigos. Então, a plataforma necessariamente ajuda e muito com que a gente consiga trabalhar com a busca e a seleção de artigos. Para isso, já adianto que um conhecimento importante é trabalhar com uma lógica chamada de operação booleana, tá? São os critérios de busca. Sabe quando você vai, por exemplo, no Google e você coloca só uma temática, então eu quero aprender sobre comunicação, um resultado muito amplo. Agora, você começa a delimitar, por exemplo, estratégias para criação de storytelling, a formação de notícias, alguma coisa assim, aí, obviamente, aquilo que eu for encontrar efetivamente está muito mais preciso, tá? Nesse contexto, ele acaba ajudando bastante a você identificar o que é realmente importante ou aquilo que realmente vale a pena para você mergulhar e conseguir ler. A segunda perspectiva dessa mudança é uma lógica de leitura de artigos. A brincadeira que eu sempre faço é, provavelmente eu tenho, você que está me ouvindo também deve ter, uma pasta no seu computador em que você vai salvando vários artigos ou vários materiais para ler depois. É aquele momento em que você recebe de um colega, você está no grupo de WhatsApp, por exemplo, e recebe uma indicação de uma leitura, ou até mesmo aquilo que você vai encontrando na internet, nas suas buscas, e você fala, não, uma hora eu vou parar para ler. Só que chega uma hora em que essa pasta está muito grande. Fala, caramba, eu preciso resolver isso para tentar entender. O que a inteligência artificial vai fazer nesse sentido? Ele vai automatizar a leitura. É mais ou menos como se eu tivesse efetivamente uma ajuda de um especialista para ele conseguir mostrar para mim o que é mais importante naquele documento. Então, nessa leitura, eu vou conseguir subir um PDF, subir um artigo, e vou perguntar para ele, olha, numa interação central, que a gente trabalha bastante, inteligência artificial, que é uma lógica de interação homem-máquina, que é o chamado chatbot, como se fosse um robozinho que vai me dando as informações. Então, ali eu vou ter informação como, por exemplo, dar o resumo, qual é o método, qual é a teoria, quais são as lacunas, quais são as contribuições. Isso vai automatizar. Então, nessa pasta que eu dei exemplo para vocês, se você tiver um pouco mais de 100, 200, 300 artigos, você pode usar a inteligência artificial para fazer a leitura desses artigos, e aí você consegue fazer um controle e falar, não, de todos os artigos que eu já salvei na minha pasta, eu identifiquei que 10, 15, 20 são os mais importantes, que estão exatamente alinhados àquilo que eu preciso. Então, facilita muito o processo. Eu vou mostrar isso para vocês também. Um terceiro ponto que se torna extremamente importante é uma lógica de análise de dados.
Vocês que trabalham, por exemplo, com comunicação, vão concordar comigo. Grande parte hoje da riqueza de dados, para que eu consiga encontrar novidades, ou até mesmo para que eu consiga conhecer um pouco mais da minha audiência, vem o que nós chamamos na área de Data Science de dados não estruturados. Dados não estruturados são aqueles que não estão disponíveis para que eu aplique no Excel, por exemplo. Então, quando eu coloco uma mensagem no chat, quando eu escrevo numa rede social ou até mesmo um vídeo, isso são informações não estruturadas. Com a evolução dos algoritmos de inteligência artificial, essa análise de dados ela acaba ficando muito mais customizada para que a gente consiga trabalhar com esse grande volume de dados. Então, tão importante quando eu começar a pensar em quais informações eu já tenho, por exemplo, planilhado, eu já tenho disponível para usar qualquer software, uma outra perspectiva, que aí é esse avanço, eu posso começar a interpretar um vídeo por meio de algoritmo. Eu posso começar também raspando uma série de informações que eu tenho em sites de área de alimentação, reclamações, e isso obviamente vai ajudar para que eu tenha muito mais conhecimento sobre aquilo que eu estou tentando identificar. Então, na análise de dados, com toda certeza ajuda, porque grande parte da riqueza ela não está numa avaliação, dizendo, olha, me dá uma nota aí de 1 a 5. Não necessariamente. Às vezes, aquilo que eu acabo escrevendo ou meu depoimento se torna extremamente importante. Uma outra perspectiva ajuda e muito na escrita científica, vou até mostrar para vocês algumas dicas de programas que vocês podem instalar na máquina de vocês. Basicamente, acaba sendo umas extensões para que vocês consigam customizar a melhor forma de vocês melhorarem a escrita. Então, imagine o seguinte, hoje, se eu quero pensar uma forma com que aquilo que eu escrevo, obviamente, tenha uma audiência muito maior, o idioma se torna provavelmente um grande desafio. Por estarmos, obviamente, num país em que a nossa língua principal não é o inglês, contar com o uso de inteligência artificial vai ser fundamental para que a gente aprimore a redação. Então, eu posso escrever meu texto da forma com a qual eu estou desenvolvendo ou aperfeiçoando, por exemplo, meu conhecimento na língua inglesa, e posso começar a colocar a inteligência artificial como forma de contribuir na redação. Por quê? O que está por trás disso, como eu ensinei para vocês até agora, é o que nós chamamos de máquina de aprendizado, aprendizado de máquina, machine learning. Por quê? Tudo que eu estou escrevendo, ele vai começar a comparar com uma base a qual ele já avaliou. Um outro jornalista, um outro publicitário, um outro profissional da área de comunicação, por exemplo, eles podem ter conseguido, tiveram melhorias no texto. Sabe quando você está assistindo um Netflix, está assistindo ouvindo alguma música no Spotify, tem aquele like e o dislike? Ali é uma forma de eu dar um recado para a máquina e falar, olha, você está no caminho certo ou você não está no caminho certo. E na lógica de escrita é a mesma coisa. Quando o algoritmo mostra para a gente alternativas para que eu consiga desenvolver uma melhora, ele vai começar a fazer marcações e dizer, olha, aqui falta uma concordância, aqui falta uma vírgula, ou esse parágrafo está confuso, pode reescrever. É uma forma, com toda certeza, para que a escrita científica possa desenvolver. E, obviamente, principalmente na língua inglesa, ela tem desenvolvido e realmente feito trabalhos aí muito legais para que a gente consiga, à medida que eu estou usando ferramenta como essa, eu estou desenvolvendo, eu estou aumentando meu vocabulário também de idiomas como a língua inglesa. O 5 é uma lógica de apresentação de dados, quando a gente começa a trabalhar com inteligência artificial, até dentro de uma lógica de data science, a gente trabalha com uma lógica chamada de a visualização de dados. A visualização de dados é como se eu pegasse uma matéria do jornal e eu estou contando toda uma história e de repente eu tento montar um fluxo, ou eu tento montar uma história para que eu consiga passar para o meu leitor, para que eu consiga transmitir para a minha audiência a melhor forma ou a melhor ferramenta para que ele consiga compreender aquele conteúdo que eu estou querendo passar. Em grande parte, hoje, a gente consegue trabalhar usando ferramentas de inteligência artificial, com lógica, por exemplo, para criar um fluxograma, ou até mesmo para que eu consiga criar imagens que resumem determinado argumento. Vocês já devem ter, talvez, trabalhado ou visto bastante coisa na internet, porque essa questão da criação de figuras, essa criação de eu colocar um roteiro para a criação de imagem, ela ajuda bastante eu conseguir fazer a transmissão dessas informações, as quais, obviamente, eu espero que sejam bastante promissores na forma de argumentar ou de juntar o conhecimento, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês apenas 5 principais mudanças. É claro que tem muito mais alternativa, mas é só para que a gente consiga pensar aqui. Desde o momento de eu identificar o meu tema, o que eu devo ler, como é que eu vou conseguir identificar tudo aquilo que eu fiz, como é que eu vou conseguir reportar, como é que eu vou escrever e também como é que eu vou conseguir apresentar aquilo que eu aprendi
Tudo isso hoje, por meio da inteligência artificial, é totalmente possível. Nesse contexto, já para vocês poderem salvar aí nos favoritos de vocês, eu sempre brinco que talvez a grande vantagem de trabalhar com inteligência artificial é que você vai começar a criar nos favoritos de vocês uma pastinha. E nessa pasta você vai começar a jogar um monte de ferramentas que podem te ajudar. Eu vou recomendar aqui basicamente 5, tá? Como mencionei um pouco antes, existe sim um grande desafio, que grande parte disso virou negócio, tá? Mas você consegue fazer muitas coisas positivas, muitas coisas completas, inclusive com a versão gratuita. Então, a primeira plataforma, por exemplo, é chamada de Grammarly, tá? O Grammarly é uma ferramenta que trabalha com inteligência para conseguir melhorar o seu texto. Sabe como você está escrevendo e às vezes você tem até mesmo dificuldade para trabalhar com a formatação? Ele vai te ajudar. Ou às vezes o parágrafo está muito grande, ele vai conseguir também fazer sugestões. Ele vai sugerir uma quebra, ele vai sugerir às vezes uma repetição muito comum de determinada palavra ao longo do texto, ele vai fazer a troca. Então ajuda muito na revisão. Eu particularmente deixo ele instalado como extensão, porque às vezes a gente acaba mandando e-mail, por exemplo, em inglês, para evitar eventual erro, eu acabo sempre usando a ferramenta. Tá? Vale bastante a pena. Eu gosto bastante também do WordTune, que é essa segunda que vocês estão vendo aqui na tela comigo. Já viu quando, às vezes, a gente manda um texto para o professor, manda um texto para um colega, eu falo, nossa, eu não estou entendendo esse trecho. Porque às vezes está simples para a gente, mas não está claro o suficiente a compreensão, por exemplo, para o usuário. O que essa plataforma vai fazer que eu acho bem legal? Ele vai pegar uma frase que você colocou, um parágrafo, e ele vai reescrever esse mesmo parágrafo de 2 ou 3 formas diferentes. Então, ao invés de eu ficar quebrando a cabeça e tentar reescrever, que chega uma hora que a gente não consegue avançar tanto, vai ser possível, nesse caso, eu pegar 2 ou 3 oportunidades aí de melhoria. E, obviamente, eu vou adicionar, eu vou aceitar aquela que mais facilita. Então, naquele momento que a gente não consegue mais ver mudança, vale a pena trabalhar com a ferramenta para você conseguir ter de maneira automatizada, que ele já aprendeu fazendo milhares de outras recomendações, como é que seu texto, por exemplo, poderia ficar melhor. Outra ferramenta que é essa chamada de Writeful é uma ferramenta muito legal, porque eu posso jogar o meu texto lá dentro e eu vou ter muita facilidade em como desenvolver e, obviamente, como é que eu vou desempenhar melhorias no meu texto. Ele vai olhar o texto como um todo, olhando coerência, organização. Então, se você estiver naquele processo de melhorar um documento que você está escrevendo, é, ao meu ver, uma das principais ferramentas. Obviamente, com a versão gratuita, você não vai conseguir ver o documento com muitas palavras, com milhares de palavras, mas dá uma ideia legal para você entender o potencial que tem. Do lado de cá, uma plataforma que eu gosto bastante também, chamada de Language Tool. O que eu acho ela bem legal? Porque ela tem, de maneira gratuita, uma excelente correção, inclusive para a língua portuguesa. Exemplo, você terminou de você terminou de escrever um e-mail, ou você está fazendo um trabalho da disciplina da faculdade e fala, caramba, eu estou tão cansado que eu não estou vendo mais erro, é importante, né, que eu consiga ter uma discussão clara e sem erros, por exemplo, de língua portuguesa. Quando você instala a extensão do Language Tool, por exemplo, você vai conseguir tanto arrumar o que você escreve no e-mail e também nos textos. Então, a falta de acento, que você acaba esquecendo, o uso de vírgula, equilíbrio, né, entre sujeito e predicado, essas coisinhas da língua portuguesa ela vai te ajudar muito. Tanto para você escrever um texto geral, mas também um e-mail. Então, de repente, vale a pena deixar ativada para que sempre quando você terminar de escrever, você tenha uma conferência nesse processo. No outro lado, uma outra ferramenta chamada Qbot, ela é muito legal porque, às vezes, quando a gente tem que fazer um texto, existe inclusive uma necessidade da quantidade de caracteres. Poxa, eu tenho que mandar para um determinado evento, ou o texto ficou muito longo, para quem eu estou mandando meu trabalho, a pessoa tem uma grande dificuldade com textos longos. O que o bot faz? Muito bem, você joga o teu texto e fala para ele, olha, pode alterar significativamente, ou seja, mexer bastante na lógica do seu texto e você vai reescrever. Então, ele vai pegar exatamente aquilo que você fez e vai colocar aquilo em outras palavras, inclusive muitas vezes com a quantidade maior de palavras. Então, são 5 plataformas só para vocês já poderem ir adicionando os favoritos de vocês aí, para que vocês tenham ferramentas para melhorar o processo da escrita. Né? Como estou conversando com vocês, que é o público aqui da área de comunicação, a escrita é literalmente o dia a dia de vocês, então fica como dicas, ferramentas para que vocês possam estar operacionalizando alternativas de melhoria de texto, independente do idioma que vocês estiverem trabalhando. Tá bom? Pensando nisso, pessoal, quem
começa a trabalhar bastante com pesquisa, a gente acaba buscando sempre estar por dentro do que está acontecendo. Quando eu digo por dentro do que está acontecendo, às vezes eu tenho que ler muitas coisas e eu acabo usando ou referenciando no meu trabalho pouco do que eu li. Ou seja, eu acabo dando crédito ou mencionando aquilo que eu coloquei. Por isso, a brincadeira que está aqui na tela para vocês, olha, às vezes a gente acaba gastando 6 horas lendo uma grande quantidade de artigos, mas na verdade eu acabo citando duas referências. Então, um exemplo que eu dei para vocês, poxa, na minha pastinha lá eu tenho 35 artigos, mas quais são os mais relevantes para me ajudar a criar o argumento ou até mesmo para que me ajude a entender o processo? Aqui, então, essa ideia é usar as ferramentas que eu vou mencionar com vocês para que vocês tenham facilidade de identificar de 35 artigos quais são os dois principais. Lembrando, e vou amarrar com o que a gente conversou bem no início da nossa conversa, o objetivo da nossa discussão não é que você deixe de ler, tá? Não é que você use a ferramenta para ganhar velocidade, mas não está ganhando profundidade, tá? O objetivo principal aqui é conseguir mostrar para vocês que, ao invés de começar a ler um monte de artigo que você entende que não vai te ajudar a criar argumento, ou você não está lendo os melhores artigos, a ferramenta vai conseguir sim mostrar para você quais são os artigos que você não pode deixar de ler, uma série de critérios nesse processo. Nesse sentido, como vocês estão vendo na tela, cada setinha dessa é que a gente chama numa lógica de bibliometria, numa lógica da bibliografia dos trabalhos, de metadado. Por que o metadado se torna tão importante? Todas as informações que estão disponíveis no artigo, como cada uma das setinhas, o exemplo que eu trouxe para vocês, ela é um tipo de informação em que a inteligência artificial vai mapear na hora de apresentar os seus resultados. Por que isso se torna extremamente desafiador? Por quê? Tão importante quanto, por exemplo, eu ter um artigo publicado, é que esse artigo consiga ter impacto. Ou seja, em que as pessoas descubram o meu trabalho, para que elas tenham acesso a tudo aquilo que eu pesquisei e, obviamente, elas consigam me citar, consigam referenciar aquilo que eu estou desenvolvendo. Então, nesse sentido, tem uma reflexão que a gente precisa fazer que, tão importante quanto escrever um artigo, é pensar com calma, por exemplo, no meu título. Quais são os meus títulos? Qual que é a clareza, qual a imagem, qual a lógica que eu quero transmitir. Quando eu faço um resumo, será que eu deixei claro o meu objetivo, deixei claro a minha lacuna, a minha contribuição, os meus reais achados, tanto acadêmicos quanto gerenciais, por exemplo? Isso eu tenho que deixar claro. Por quê? Quando eu estiver fazendo uma busca, como mencionei para vocês, das cinco principais motivos, se eu não deixei isso com clareza lá no meu texto, na hora que a própria ferramenta for buscar os artigos que estão no local que eu publiquei o meu, por exemplo, ele não vai me encontrar. Então, vai minimizar com toda certeza a quantidade de potencial para que o meu trabalho possa efetivamente ser citado. Então, esse é o primeiro contato para a gente conseguir pensar que, né, vocês que trabalham bastante com essa questão de texto, se torna extremamente estratégico a boa qualidade daquilo que eu estou colocando no meu documento, porque depois as ferramentas efetivamente vão acabar encontrando aquilo que eu estou tentando apresentar para o meu leitor de maneira geral. E se eu estou pensando que está tudo amarrado por trás disso tudo, basicamente eu vou mostrar para vocês agora 3 ferramentas para que vocês possam adicionar no dia a dia de vocês quando vocês estiverem trabalhando com pesquisa. De maneira geral, acho que vale a pena a gente eu mencionar isso com vocês agora, que é o seguinte, ó, não é de forma nenhuma as 3 únicas plataformas. Mas quando eu estava pensando, planejando que a gente ia conversar hoje, a estratégia é, eu preciso mostrar ferramentas que vão amarrar uma lógica do que a gente acaba fazendo para descobrir ou conduzir eventualmente uma pesquisa, tá? Então, essas plataformas que eu vou mostrar para vocês, dá para trabalhar tranquilamente aí de maneira gratuita para dar as respostas para vocês, o que é importante, e também dá para discutir alguns elementos, tá? Bem, a primeira plataforma é chamada de consensos, tá? O próprio nome dá um direcionamento bem legal, que é o seguinte: será que aquilo que eu estou estudando já é um consenso? Será que aquilo que eu estou estudando, todo mundo já concorda com o que está acontecendo? Então, vou imaginar o seguinte: será que o investimento em marketing, por exemplo, faz com que as empresas aumentem o lucro? Será que todo mundo concorda com isso? No exemplo que eu coloquei na tela, será que a inteligência artificial afeta, transforma, impacta a educação?
Isso, obviamente, é um desafio que eu quero investigar para ver se eu consigo trabalhar ou contribuir com isso. Quando eu coloco palavras em que a dica da própria ferramenta, quando vocês forem pensar na área de vocês, é que vocês tentem estabelecer perguntas que representam causa e efeito. Eu acho que o X muda o Y, por exemplo. Então, eu acho que técnicas de storytelling impactam em melhores notícias jornalísticas. Que desenhos têm melhor visualização na criação, por exemplo, de um argumento. Alguma coisa nesse sentido. O que ela tem? Como vocês podem ver no cantinho esquerdo, tem uma palavra chamada de síntese, né? Que está marcado com a bolinha verde. O que isso quer dizer? Quando eu coloco a minha perspectiva e marco esse botãozinho, ele vai lá dentro da base de artigos dele. Eu estou falando de uma base chamada de Semantic, em que ali tem mais ou menos milhares e milhões de trabalhos. Então, ele vai pegar a minha proposta, vai lá na base que ele conhece, vai fazendo uma série de análises e fala, opa, consegui descobrir o que você precisa. E vai te mostrar dois principais resultados. O primeiro resultado, que é o sumário, ele vai dar um conceito, um direcionamento de artigos em que ele entende ter mais potencial. Artigos que têm mais potencial, nesse caso, são aqueles com maior número de citação. Porque uma forma da gente medir se aquele artigo de alguma forma teve impacto, contribuiu para a discussão, é realmente o número de citação. Então, ele vai gerar para você um conceito, vai gerar um sumário com os aspectos mais importantes. Ele vai estar amarrando a literatura exatamente nesse contexto. Então, se você tiver ainda numa etapa exploratória sobre aquilo, pode ser um primeiro momento de você já ter um conceito geral sobre aquilo alinhado à literatura. Então, não é que eu acho, o conceito veio da literatura, a priori. Muito bem. Depois disso, eu tenho no outro lado ali, eu tenho uma métrica, como se fosse um termômetro de consenso. O que isso é legal? Será que a pesquisa que eu estou fazendo, todo mundo acha a mesma coisa? Porque concorda que se todo mundo já entende que a inteligência artificial vai mudar o mundo, não é, beleza, é difícil eu conseguir trazer alguma coisa muito diferente disso. Então, aqui está mostrando, por exemplo, ali na barrinha da cor verde, olha, 62% entendem que sim, 38% dizem que provavelmente, possivelmente. Opa, pensando como forma de eu começar a criar o argumento do que eu vou fazer, eu posso, se tem ali 38% dos artigos, que obviamente se você for descer na página depois, no exemplo que eu estou dando, vocês vão conseguir identificar inclusive os artigos, tá? Falo, pô, se 38 eu não tenho certeza, talvez caiba uma boa discussão, porque não é, ou seja, não é o consenso, né? Nem todo mundo tem ciência, tem consciência ou concorda que aquilo vai acontecer. Poxa, tá aí uma forma de eu conseguir descobrir se aquilo é relevante ou não, tá? Então, essa primeira ferramenta é uma primeira opção de eu conseguir utilizar da melhor maneira possível opções, tá? E necessariamente essas opções eu vou conseguir validar por meio da literatura e vou conseguir também direcionar quais são os caminhos, tá certo? Uma outra alternativa que eu sugiro para vocês é uma ferramenta em que o nome dela não é muito parecido com quando vocês colocam no Google. Por isso que eu coloquei o nome da ferramenta em cima e embaixo tem o URL dele, tá? O nome da plataforma é chamada de Sci Space, essa que vocês estão vendo aqui na tela. E embaixo, typeset.io, é o URL, é o endereço que vocês precisam digitar para chegar na ferramenta. O que ela vai fazer que é bem legal? Do lado esquerdo, tem uma lupa, ele vai abrir uma série de opções. O que ele vai fazer que eu acho que é muito bacana? Ele vai conseguir customizar e vai conseguir, obviamente, ajudar bastante a que vocês tenham um pouco mais de facilidade e falar o seguinte, bem, eu preciso identificar o que foi feito, o que a literatura sabe sobre o meu tema, o que a literatura já tem de informação, quem foi pesquisado, o que foi encontrado, qual era a lacuna, qual era a teoria, qual método foi usado, qual foi a principal implicação gerencial. Essas informações elas vão ser geradas automaticamente, gerando colunas. Então, como vocês podem ver na tela, na primeira coluna tem o nome do artigo. Depois do nome do artigo, eu tenho os insights. O que esse artigo está trazendo de novidade? Depois eu tenho a metodologia, depois eu tenho a conclusão. E o legal é que à medida que vocês forem dando setinha para o lado,
vocês podem estar aumentando as colunas, trazendo mais informação. Então, ao invés de, lembra que eu falei para vocês que muitas vezes a gente tem muita informação e fazer isso na mão pode ficar cansativo e acaba não conseguindo ter clareza sobre as oportunidades de pesquisa que eu tenho. Nesse sentido, uma tabela como essa, que inclusive você pode exportar para o Excel para fazer uma discussão ou uma outra análise, por exemplo, você vai dar uma olhada nessa tabela e vai ter uma clareza do que a literatura sabe sobre aquele tema que você está trabalhando. Então, isso vai ajudar muito, que ao invés de você ficar lendo um monte de artigo e indo lá no Excel manual, colocando artigo A, isso, artigo B, aquilo, artigo C, aquilo, ele vai ter uma outra lógica, que é uma lógica de deixar isso automatizado, já está na tua planilha, e aí você, como pesquisador, você como quem vai estar efetivamente trabalhando com aquilo, você fala, poxa, estou analisando aqui, dos 10 artigos que ele está recomendando, 2 aqui estão muito fora do que eu vou trabalhar. Legal, é menos tempo que eu estou gastando lendo coisas que não vão ser importantes, mas eu consigo descobrir quais artigos tiveram achados. E aí eu volto. Não é que você vai deixar de ler, mas aí você vai pegar aqueles artigos, por exemplo, foram os mais importantes, que os achados fazem sentido para você criar um argumento, e aí necessariamente você acaba trazendo isso para essa discussão aqui. Tá? Obviamente, você pode estar fazendo isso com vários tipos de palavras. Tá? Então, aqui, vocês vão perceber que lá no canto superior, aqui vai ter um desafio alvo para que a gente consiga refletir da melhor forma, que é o seguinte. Eu preciso ter bons problemas de pesquisa. Tá? Bons problemas de pesquisa, obviamente, estão muito alinhados à qualidade daquela informação que eu tenho. Só que vocês vão perceber que, à medida que eu for colocando o problema de pesquisa para a ferramenta descobrir, por exemplo, sobre aquilo que já foi feito, eu vou conseguir ter contribuições da própria ferramenta. Lembra que eu falei para vocês, a ferramenta que tem um grande volume de leitura já feita, já mapeada? Então, a forma, além de ela conseguir mostrar para mim uma tabela com os principais resultados, eu vou ter também uma outra contribuição que vai me ajudar a formular um bom problema de pesquisa. Outro aspecto que eu acho muito legal dessa ferramenta aqui, você pode pegar os artigos em PDF que você tem na tua máquina, aquela pastinha obscura, aquela pastinha que você foi guardando um monte de coisa que um dia você ia parar para ler, o que você pode fazer? Você vem na ferramenta, sobe esse PDF. Automaticamente, a ferramenta vai ler o seu PDF. É claro, pessoal, aqui cabe só uma discussão rápida. O PDF tem que estar em boas condições. O que isso quer dizer? Se for uma Xerox da Xerox, ele vai ter dificuldade de conseguir ler. Mas geralmente, se você pega uma reportagem, você pega algo direto do site, por exemplo, ele vai conseguir ler tranquilamente. O que ela vai fazer? Uma lógica de interação homem-máquina, o que a inteligência artificial se tornou extremamente fácil e também popular, é na questão de chat. Eu pergunto, ele responde. Ele me dá o feedback e eu formulo uma outra pergunta. Isso vai ver, por exemplo, no cantinho direito de vocês, na parte em branco, eu vou fazendo perguntas, que inclusive ele vai guardando aquelas que são mais feitas. Como a determinada pergunta acontece com grande velocidade, eu tenho facilidade para conseguir descobrir se eu estou fazendo as perguntas certas. Então, qual é o resumo? Ou, lê para mim o resumo e me conta em 3 linhas. Lê para mim aqui e me fala qual que é a principal teoria. Lê para mim e fala qual que é o método, ou seja, como é que a pesquisa foi conduzida, qual foi o principal achado. E isso se torna extremamente legal para que eu consiga selecionar os artigos que eu vou ler. Então, é uma ferramenta para você pegar aquela pastinha, aqueles artigos que você ainda está no processo de identificar se é relevante ou não, para você jogá-la para dentro da ferramenta e você selecionar, e à medida que você tiver essa interação, você vai dizer, olha, não, esse aqui está muito longe ou muito distante do que eu quero. Tchau para o artigo. Esse aqui já tem uma discussão legal, ele fez um resumo sobre tal informação. Ótimo. Já separa, porque depois você pode ler, mergulhar, porque aquela leitura, aquela informação vai ser muito importante para que você consiga criar argumentos. Ainda nesse sentido, no canto superior, não sei se vocês conseguem enxergar, está numa cor roxa, está escrito assim, explicar matemática e tabela. Essa plataforma tem um ponto que é bem legal, que é o seguinte. Às vezes, a gente pega artigos, pega materiais para ler, e não está claro, por exemplo, alguma equação, ou também não está clara alguma figura. O que essa ferramenta faz que é muito legal? A partir do momento em que ele já leu o seu trabalho, você clica lá em explicar matemática e tabela, você seleciona a tabela, solta,
do lado direito aqui, ele vai explicar para você aquilo. Então, determinada equação, obviamente, como ele é o artigo, ele tem uma base mais ou menos como é que aquilo pode ser explicado. Ele vai dar um resumo para você. Tem uma tabela que você está com dificuldade para interpretar, por exemplo, mesma coisa, mesmo processo. Ele vai vir nesse caso aqui, vai ler para você uma tabela, vai ler um gráfico e fala, esse gráfico está dizendo isso, isso, isso. Por que isso ajuda bastante? Porque às vezes nem sempre os próprios artigos são claros. Nem sempre os próprios artigos contribuem muito para que a gente consiga entender. Então, como a inteligência artificial ele vai comparando um artigo em detrimento a uma grande base de informações que ele tem, nesse caso, necessariamente, ele vai conseguir mostrar para mim a melhor interpretação que eu posso ter atrelado ao artigo e, obviamente, atrelado também a uma base de leitura que ele fez. Tá? Então, ao menos para mim, uma das ferramentas que eu gosto bastante, ela é totalmente gratuita, de acordo com os desenvolvedores, ela vai continuar gratuita. Aí você pode nela, só para vocês depois poderem explorar e deixar salvo nos favoritos, tá? Ali você vai poder, primeiro, você pode fazer a revisão da literatura, a tabelinha que eu mostrei anteriormente. Você pode ler o artigo, como eu estou mostrando para vocês na tela. Se você quiser saber se o texto que você está lendo, ele é feito percentualmente, né? Ou por um humano, ou por uma máquina, ele tem também uma ferramenta para você conseguir avaliar percentualmente a chance de determinado texto ser escrito por homem ou por máquina. E tem uma outra ferramenta também de você parafrasear. Então, aquele exemplo que eu tinha dado que o bot, ele faz também. Eu jogo o meu texto, eu quero que ele reescreva aquele texto numa quantidade menor, por exemplo. Ele vai conseguir automatizar, vai te dar esse feedback. Tá? Então, é uma ferramenta que eu acho que vale muito a pena explorar para conseguir trabalhar. E, por fim, eu vou mencionar uma com vocês, em que, ao menos para mim, é uma das principais. Assim, ele ajuda muito. Ele agora está começando essa ferramenta, cresceu bastante nos últimos meses e agora ela tem um módulo pago, tá? Mas de maneira positiva dá para fazer bastante. Na tela, eu sugiro que quando vocês entrarem no site do Elicit, vocês fiquem de olho em duas opções do que vocês podem fazer. Primeiro, tem o campo de busca. Obviamente, a mesma lógica do CSI Space que eu acabei de falar para vocês, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu vou dizer para ele alternativas do que eu quero que ele identifique. Nesse caso, eu posso colocar assim apenas uma terminologia. Data Storytelling, por exemplo. Ou eu posso colocar uma pergunta de pesquisa elaborada, como eu mencionei lá no Consensus, olha, como que a inteligência artificial é efetiva na educação. Qualquer uma das duas ele vai se virar bem. À medida que você começar também nesse mesmo campo digital que você está buscando, ele vai ter um módulo de dar recomendação, que chama de Brainstorming Research Problem. Então, assim, vai te dar uma ideia ou sugestões de como é que você pode formular aquele problema. E isso vale a pena você explorar na segunda opção que vocês vão encontrar nesse bloco, tá? Em cima, do lado direito aqui da tela, vocês devem estar vendo uma opçãozinha chamada de Tasks, ou tarefas, né? Quando você clicar em Tasks ou tarefa, a ferramenta tem feito uma opção e tem desenvolvido bastante essa lógica de algoritmo, que ele vai organizando opções a partir de tudo que ele leu. Essa ferramenta que eu falei para vocês lá no início da nossa conversa, em que ele já leu um pouco mais de 177 milhões de artigos. Eu imagino como ele já aprendeu. Imagina que ele já conseguiu descobrir muita coisa bem escrita e muita coisa mal escrita. Quando eu clico em testes, ele vai ter, por exemplo, poxa, eu estou querendo entender um conceito, eu estou querendo entender algo que eu não tenho a mínima ideia o que seja ainda. Quando eu clico em testes, eu vou poder trabalhar com uma lógica lá de ajuda para criar problema de pesquisa. O que isso se torna extremamente importante? Ele vai criar problemas de pesquisa, ou seja, aquilo que você pode investigar, aquilo que você pode conduzir o seu trabalho a partir da literatura. Então, algo que a gente acabaria fazendo na mão, né, tentando descobrir, por exemplo, poxa, mas o que é interessante, né? Qual que é um hot topic aí que eu posso estudar sobre aquilo? Aqui vai ser uma forma de facilitar. Por quê? Ele vai pegar uma temática e vai fazer todo o processo de leitura na base dele, fazendo recomendações do que ele está entendendo que seriam pesquisas futuras. E aí você tem, obviamente, uma grande facilidade para você conseguir discutir, voltar na literatura e verificar, poxa, acho que tem boas ideias aqui para poder trabalhar. Uma outra lógica, ele também pode te ajudar a criar um escopo de teorias que você pode trabalhar, porque ele vai pegar na temática, vai verificar naquela temática, em outros artigos, quais teorias foram usadas. Então, ele vai fazendo toda essa
essa amarração também. Acho que vale nesse ponto bastante a pena também. E aqui ele também faz outro ponto que eu acho interessante. No CSI Space, para a gente gerar aquela conversa homem-máquina, ele vai pegando um artigo por vez. Ótimo. Aquela tabela maior que eu mostrei para vocês, na tabela que tem várias colunas, nessa coluna ele vai tirando informações dos artigos, ele vai pegando apenas a base dele. Então, em geral, essa base ele acaba pegando, a última vez que eu olhei, se não me engano, artigos publicados até o ano de 2022. Então, tem aí, obviamente, um grande gap. Né? Tem um ano aí faz bastante diferença, né, numa lógica de produção e de atualidades da discussão. O que o Elist pode fazer, que eu recomendo que vocês deixem no favoritos, é o seguinte. Se você já tiver na tua máquina até 50 artigos, se você quiser fazer mais leituras simultaneamente, tem um módulo pago, você vai subir as 50 PDFs que tem na tua máquina e ele vai criar aquela tabela que eu mostrei para vocês no CSI Space. Por que isso é importante? Se você quer mergulhar no artigo que você já conhece, ou se você quiser mergulhar em artigos em que já te encaminharam e falar, olha, esses aqui são os melhores, como teu professor, orientador, especialista, é a única plataforma que consegue fazer de maneira automatizada e rápida. Ele vai pegar os 50 PDFs, vai ler tudo, vai criar aquela coluninha, artigo, teoria, lacuna, método, contribuição, implicação e por aí vai. Então, isso com toda certeza facilita substancialmente o nosso processo de trabalho aí, tá? Então, só recapitulando, pessoal, se vocês fossem trabalhar como evolução, tá? Assim, quais ferramentas usar para ter ideias ou para, de repente, até mesmo avaliar o meu trabalho de conclusão de curso. Consensos, em primeiro, para você poder identificar oportunidades, se eu estou fazendo já alguma coisa que está batida, ou se você consegue enxergar algum percentual. Na outra plataforma, na CSI Space, você pode pegar os artigos que estão parados na tua máquina e subir na plataforma para que você consiga ler com velocidade. Aí sim, você passa a selecionar aquilo que é o mais importante para você poder mergulhar naquele trabalho. E se você precisar formular problemas de pesquisa, o Elist vai te ajudar com base na literatura, até para você pensar em oportunidades ou até mesmo desafios nesse sentido. E se você quiser fazer uma leitura até 2022 do que foi feito, já criar uma tabelinha para você colocar no Excel para fazer uma discussão com o teu grupo, o CSI Space faz muito bem. Se você quiser pegar os artigos em PDF que já estão na tua máquina, usa o Elist, sobe 50, mas eu tenho 200, sobe 50, gera, sobe 50, gera, pode fazer numa boa, para você ter um mapeamento da literatura automaticamente com o uso de inteligência artificial, tá bom? Bem, basicamente, tinha planejado para a gente poder bater um papo até aqui, tá? Novamente, pessoal, não deixem de forma nenhuma de ler os artigos, de cada vez mais ler. Eu digo que a leitura de bons artigos, sua grande maioria, vai fazer com que nós tenhamos mais facilidade para escrever, a gente tem mais facilidade para formar as ideias também. Mas, com o uso da inteligência artificial, vocês vão gastar o tempo naquelas informações, naqueles documentos que são realmente importantes, tá? Fica aqui totalmente à disposição depois, se puderem me procurar nas redes para a gente poder bater um papo, algo que não tenha ficado claro. Fique super à vontade de mandar uma mensagem, que eu vou ficar muito contente de te ajudar, tá bom? Agradeço a toda a equipe, a Fernanda, a professora Elisângela, pelo convite e até uma próxima.